Está começando mais uma academia. Na hora de celebrar negócios, a formalização de um contrato dá mais segurança aos envolvidos. Esse importante documento engloba diversos aspectos e foi o tema escolhido para a tese de Marcelo Proença Fernandes, trabalho que vamos acompanhar a partir de agora. A eficácia dos contratos na perspectiva civil constitucional, um exame do princípio da relatividade no âmbito das coligações contratuais. Tese apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, UNB, como requisito parcial à obtenção do título de doutor em Direito. O estudo é de Marcelo Proença Fernandes. E para participar desta edição, nós recebemos o professor e advogado civilista Frederico do Vale Abreu e o mestre em Direito Constitucional e procurador do Distrito Federal, Alexandre Vitorino Silva. Quero aqui agradecê-los pela presença em nosso programa Academia de hoje e nós já vamos acompanhar um resumo deste estudo. O trabalho trata da relatividade dos contratos. O autor analisa as alterações sofridas pelo direito contratual e procura reformular o conceito da eficácia dos contratos. Bem, doutor Marcelo Proença, gostaria que o senhor falasse da metodologia. Primeiro, obrigado pela presença aqui na Academia, por trazer o trabalho para ser apresentado aqui em nosso programa. Eu gostaria que o senhor falasse da metodologia. Eu gostaria também de agradecer de estar aqui, o convite do programa. Fico muito feliz de poder estar divulgando o meu trabalho. A metodologia do trabalho é uma pesquisa, teórica em direito e, consequentemente, é um trabalho feito a partir de uma ampla análise bibliográfica, seja do direito brasileiro, seja do direito comparado. Então, é um trabalho muito teórico, efetivamente, com análise de obras, artigos doutrinários, livros, e também procurou-se fazer nesse trabalho uma análise da jurisprudência, das decisões proferidas pelos tribunais brasileiros e pelos tribunais estrangeiros que tivessem alguma relevância, alguma pertinência com a matéria explorada na tese de doutorado. Tudo isso a partir de um amplo diálogo com os professores da Universidade de Brasília, com o meu orientador e com os demais colegas estudantes que efetivamente auxiliaram muito no aprimoramento e na conclusão da pesquisa. Sem o relevante auxílio do meu orientador, dos professores e dos demais colegas, não teria alcançado a conclusão desse trabalho. Bom, o senhor falou em ampla pesquisa bibliográfica e destacou para a gente 3 obras. Vamos conferir quais são? Da Boa-Fé no Direito Civil, de Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, editora Almedina. Características da Coligação de Negócios Jurídicos, de Giorgio Leni, editora Giuffre. Teoria do Contrato, Novos Paradigmas, de Tereza Negreiros, editora Renovar. Bem, doutor Marcelo, o senhor selecionou aí 3 obras, de que forma cada uma delas contribuiu para a elaboração do seu estudo? Primeiramente, o trabalho do professor Menezes Cordeiro é um clássico do direito civil, É um trabalho que explora muito a boa-fé. Talvez seja a obra mais completa e mais precisa que explora a boa-fé. E o Instituto da Boa-Fé, o princípio da boa-fé, é um elemento fundamental na elaboração desse trabalho, Ele é efetivamente um dos aspectos mais relevantes para o desenvolvimento da tese, que ali está sobre essa projeção de efeitos externos da relação contratual. Então, foi fundamental a utilização dos conceitos e das ideias assentadas nesse trabalho do professor Menezes Cordeiro, que é um dos professores civilistas mais renomados do mundo hoje, Então, fundamental. Com relação ao trabalho do professor Giorgio Leni, a coligação contratual, ela é muito explorada no direito italiano. É um professor italiano, o direito italiano estuda muito a coligação de contratos, a conexão de negócios jurídicos e, consequentemente, nós procuramos buscar, quando elaboramos esse trabalho, os fundamentos essenciais das coligações, da conexão, das ligações de negócios jurídicos. E fomos nos valer, efetivamente, desse estudo desse professor no direito italiano, que é uma obra de referência na Itália a respeito desse tema e é uma obra de referência no mundo a respeito de tudo que diz respeito à coligação de contratos. Finalmente, o trabalho da professora Tereza Negreiros é um trabalho de vanguarda no direito brasileiro a respeito da teoria contratual. Não se fala mais em contrato no direito brasileiro sem que se perpasse por essa obra. É uma das obras mais relevantes quando se estuda contrato. É uma tese de doutorado defendida na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sob a orientação da professora Maria Celina de Moraes,
e que aborda todos esses novos elementos, todos esses novos princípios, esses aspectos essenciais do direito contratual, que hoje pautam esse ramo do direito de forma muito clara. Então, eu diria que no direito brasileiro talvez seja uma obra também de referência, talvez o trabalho mais relevante, mais significativo de direito contratual que tenha sido produzido no Brasil nos últimos 20 anos. Por isso, a utilização desse trabalho também. Está aqui, Teoria do Contrato, Novos Paradigmas. Então, Marcelo, vamos falar do livro, do estudo agora. Esse trabalho, ele teve origem a partir da minha dissertação de mestrado. Eu estudei muito a eficácia dos contratos, como é que os efeitos dos contratos se projetam para terceiros, quando fiz o meu trabalho de mestrado. Então, entre o mestrado e o doutorado, eu refleti muito, nós refletimos muito sobre esse assunto, em constantes diálogos com o meu orientador, e chegamos à conclusão de que havia algumas lacunas, algumas perguntas sem respostas ainda no direito contratual, especialmente no que diz respeito a essa temática da eficácia dos contratos, né, da relatividade dos contratos. Em que medida efeitos das relações contratuais se projetam externamente àquele instrumento contratual e alcançam terceiros que não fazem parte do Instituto Contratual, que não manifestaram a sua vontade para firmarem aquela relação contratual inicialmente. Então, nós nos aprofundamos nesse estudo e chegamos a uma pergunta que me parece central para o trabalho. Em alguma medida, é possível que um terceiro, que uma pessoa que não fez parte do contrato, que não é alcançada pelos direitos e obrigações dele advindos, possa pedir o cumprimento do contrato, porque o cumprimento dessa relação contratual lhe diga respeito em alguma medida ou lhe interesse? Esta é a pergunta, esta é a questão fundamental que emerge do trabalho. Então, para chegar à resposta a essa indagação, nós fizemos um estudo da forma como a relatividade contratual e os efeitos do contrato hoje estão assentados e estão estabelecidos no âmbito do direito contratual. E procuramos, inicialmente, estudar os princípios que cercam o direito contratual, toda a principiologia contratual, desde a época liberal, da positivação do Código Civil de 16, até a nova principiologia que se faz presente hoje, desde o estudo da relatividade contratual, da obrigatoriedade, e de outros postulados que pautam o direito dos contratos, até a função social dos contratos, a boa-fé objetiva e o equilíbrio substancial nas relações contratuais. Toda esta evolução principiológica foi fundamental para que nós pudéssemos compreender em que patamar axiológico hoje se encontra o direito dos contratos. E podemos constatar que essa interação dos novos princípios e dos princípios clássicos conduziu efetivamente a uma nova modelação da principiologia que pauta o contrato e a permissão, a autorização para que o contrato efetivamente produza efeitos externamente à estrutura que o compõe, produza efeitos para além das partes contratuais, para além daqueles que manifestaram a sua vontade. Num segundo momento, após essa análise inicial e principiológica, nós fizemos um estudo do instrumento contratual propriamente dito. Nós fizemos uma análise neutra, positivista, por assim dizer, da relação contratual, desprovida de elementos axiológicos, principiológicos e valorativos que pautam o direito hoje em dia. E chegamos à conclusão de que, efetivamente, há efeitos do contrato que se projetam, que saem, que escapam à relação contratual. São aqueles efeitos acessórios, secundários, que não dizem respeito aos deveres principais da relação contratual, que é a obrigação de fazer propriamente dito, a obrigação de dar, que é o núcleo da relação contratual. Há, efetivamente, todo um rol de efeitos, uma ampla eficácia que sai da relação contratual e alcança a coletividade em que essa relação se faz presente. E podemos perceber, a partir dessa análise instrumental, institucional da relação contratual, que, paralelamente ao exame principiológico, nós efetivamente podemos chegar à constatação de que há um enorme número de efeitos contratuais, amplo rol de efeitos contratuais que alcançam terceiros. Feito isso, nós nos encaminhamos para o terceiro capítulo da obra, que efetivamente é o núcleo do trabalho, que é a resposta à pergunta que formulamos inicialmente, no sentido de que reconhecer que efetivamente, dada essa nova configuração da relação contratual, esses novos efeitos
se fazem presentes nos contratos, é possível, sim, que terceiros procurem ver o contrato cumprido, tem efetivamente interesse jurídico no cumprimento do contrato e a ação judicial correlata. Porque a partir do momento em que esses efeitos se projetam para terceiros, eles são alcançados por esse rol de efeitos contratuais, eles efetivamente se veem numa posição de interesse e legitimidade para ver o contrato cumprido em determinadas circunstâncias, em um contexto todo especial. Não é efetivamente em qualquer situação que você, de fato, verá a possibilidade do terceiro pedir o cumprimento do contrato. São situações bastante específicas, bastante especiais, mas elas são possíveis. E o trabalho demonstra empiricamente uma dessas situações, que é justamente a das coligações contratuais. Dada essa proximidade, essa grande interação que há nos contratos coligados, nos contratos conexos, como ocorre no franchising, na concessão comercial, por exemplo, na sublocação, as partes, mesmo que não estejam numa mesma relação contratual, a interação que se dá entre elas, jurídica e economicamente, autoriza que uma delas requeira o cumprimento do contrato por outras partes de outros contratos, desde que eles estejam efetivamente coligados, desde que eles estejam juridicamente ligados por uma causa comum, por uma finalidade econômica comum. Como se dá, por exemplo, num contrato de shopping center, onde todos os lojistas estão unidos num projeto comum, numa causa comum, que é o funcionamento adequado daquele centro de compras. Embora nem todos os lojistas tenham uma relação contratual entre si, os contratos que eles firmam com o shopping center, com o centro de compras, são coligados. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com a academia, já na fase de debates. Até já. Estamos de volta com o Academia, hoje debatendo a tese de Marcelo Proença Fernandes, a eficácia dos contratos na perspectiva civil constitucional, o exame do princípio da relatividade no âmbito das coligações contratuais. Mas antes de iniciarmos o debate, vamos conferir alguns títulos, algumas teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. História do Direito, Perspectivas Histórico-Constitucionais, de Rodrigo Arnone, editora Atlas. Políticas Públicas e Direitos Fundamentais, de Felipe de Melo Fonte, editora Saraiva. Licença de marca, aspectos jurídicos e econômicos de um contrato que movimenta bilhões de dólares anualmente, de Tiago Jabur Carneiro, editora Juruá. Bem, para dar início aqui ao nosso debate, gostaria de contar com o doutor Frederico do Vale Abreu. Pois não. Primeiramente, eu gostaria de realmente parabenizá-lo, Marcelo, pelo seu estudo, pelo seu esforço legítimo e leal acadêmico, pelo aprofundamento do tema, que vem aí nos brindar cada vez mais com esse debate. Mas, por falar em coligação de contratos e dentro dessa questão da principiologia contratual, gostaria de ouvi-lo um pouco sobre a integração da teoria dos direitos fundamentais na aplicação da teoria do terceiro cúmplice, que vem aí, é um tema que está também em voga hoje em dia e tem tudo a ver com essa questão da coligação contratual. Gostaria de ouvi-lo um pouco sobre isso. Sem dúvida nenhuma, Frederico. Primeiro, eu agradeço as palavras, mas sem dúvida nenhuma a eficácia dos direitos fundamentais, a incidência dos direitos fundamentais, seja na perspectiva horizontal, seja na perspectiva vertical, é um aspecto fundamental do desenvolvimento da teoria da coligação contratual e da nova modelação do princípio da relatividade. Se você analisa o princípio da relatividade sob uma perspectiva constitucional, necessariamente você tem que analisar essa eficácia dos direitos fundamentais, até porque o direito civil constitucional pressupõe uma eficácia horizontal dos direitos fundamentais. A teoria do terceiro cúmplice, que é aquela teoria que prevê a possibilidade de responsabilização de um terceiro pela quebra do contrato, ela possui sim um diálogo, na minha avaliação, com a eficácia dos direitos fundamentais, especialmente no viés horizontal, porque você tem aí a incidência de princípios fundamentais previstos na Constituição e que são princípios estabelecidos como direitos fundamentais, que é o direito de propriedade e a liberdade, especialmente na perspectiva da liberdade contratual. Então, no momento em que você estabelece a teoria do terceiro cúmplice e admite a teoria do terceiro cúmplice, você efetivamente
está resolvendo ou está analisando uma tensão entre direitos fundamentais muito clara, que é o direito fundamental de propriedade, o direito fundamental de livre iniciativa, o direito fundamental de liberdade contratual. Todos esses princípios ou esses direitos se tensionam, eles se chocam ou eles dialogam no âmbito de uma situação em que há a teoria do terceiro cúmplice. Eu avalio que há uma perspectiva constitucional muito clara numa situação como essa. Alexandre Vitorino. Também gostaria de agradecer o convite da TV Justiça, do professor Marcelo, e também cumprimento pelo trabalho, que é um trabalho de fôlego. Realmente exaure muitos dos aspectos relacionados à projeção da eficácia do contrato sobre a situação de terceiros. Essa é uma situação que não tem apenas relevância teórica, mas que acaba por influenciar o nosso dia a dia de forma clara, sobretudo naquelas situações em que os terceiros dependem de direito à informação. Imaginemos, por exemplo, uma situação de uma pessoa que seja internada num hospital e tem parentes que precisam ser alertados sobre os riscos dos medicamentos e sobre todos os tratamentos que são empregados. É sobre essas situações em que um terceiro que não é contratante acaba sendo afetado de uma forma bastante intensa pelo contrato que o professor Marcelo resolveu escrever, claro que de uma forma sofisticada, trazendo à tona toda essa principiologia constitucional e aplicação da função social do contrato, mas isso tem uma consequência prática no nosso dia a dia, na interpretação dos contratos e nas próprias lides forenses, né? Eu tenho algumas questões a formular. A primeira delas, professor, é saber exatamente qual é a sua percepção a propósito dessa possibilidade de unificação de valores que os civilistas hoje tanto proclamam. Dizem muito que todos os microsistemas, a lei de locações, o Código de Defesa do Consumidor, outras leis civis, estariam animadas por valores que são diferentes, fragmentários, e que a unidade seria dada pela Constituição Federal. E eu pergunto, sendo a Constituição um documento de compromisso, que também alberga valores que são contraditórios, como é que a Constituição poderia fornecer esse filtro constitucional para unificar a interpretação do direito civil? Obrigado pelas ponderações, Alexandre. Eu acho que, respondendo já direto à sua pergunta, eu acho que, embora seja efetivamente um documento político de compromisso, a Constituição pressupõe valores essenciais e valores que estão acima de qualquer discussão ou acima de qualquer controvérsia. A dignidade da pessoa humana é um desses valores. E esse talvez seja o principal vetor a orientar o aplicador do direito em qualquer segmento do direito. Nós temos uma Constituição que tem um cunho social, embora seja uma Constituição que defenda e projete uma economia capitalista de mercado, ela tem um cunho social muito claro, estabelecendo um Estado social democrático de direito. E o princípio da dignidade da pessoa humana é o eixo central deste documento político, que é um documento de consenso. E há efetivamente um acordo de todas as vertentes político-ideológicas em torno desse princípio, quer se goste, quer não, quer se aceite, quer não. E este elemento, para mim, é fundamental na interpretação e na compreensão do alcance dos diversos microsistemas que antes se faziam presentes no ordenamento jurídico. Ele reconduz a uma unidade interpretativa e é fundamental que assim o seja. Quando nós tínhamos determinados sistemas normativos com vetores próprios ou com elementos axiológicos próprios, agora nós não temos mais, porque nós somos reconduzidos a uma unidade constitucional com um elemento interpretativo principiológico muito claro, que é, na minha visão, a dignidade da pessoa humana. Professor Frederico. No sistema de dissertação, existe, além da aplicação disso na pura teoria, também os efeitos práticos da aplicação do seu trabalho. Eu gostaria que você expôsse um pouco isso para os nossos telespectadores. Eu acho que há aspectos práticos muito relevantes nessa questão abordada no trabalho. E nós procuramos explorar algumas dessas questões. E, fundamentalmente, há perguntas sem respostas hoje no direito, inclusive sobre aspectos práticos. Por exemplo, um franqueado que extrapola a sua área de atuação, né? Vamos pegar um franqueado que tem uma determinada rede de fast food, e ela está autorizada a operar num determinado bairro de uma cidade. E ele começa a operar em outros, ele começa a entregar a sua pizza em outros bairros onde ele não poderia, porque é um acordo dele com o franqueador. E com essa conduta ele prejudica outros franqueados, com os quais ele não tem contrato. Esses franqueados podem acioná-lo judicialmente? Eles têm algum interesse, alguma pretensão contratual ou extracontratual em face desse franqueado?
né? Mesmo que eles não tenham nenhuma relação jurídica contratual, nenhuma relação negocial, essa é uma questão, porque eles, num contexto de uma coligação contratual, efetivamente há deveres sistêmicos, há deveres que se impõem a todos, independentemente de estarem previstos no contrato ou não. Outro exemplo, num shopping center, um dos lojistas começa a fechar mais cedo, começa a fechar às 9 da noite, ao invés de fechar às 10 da noite. Ele pode fazer isso e, ao fazê-lo, ele descumpre um contrato e causa prejuízo somente em relação ao shopping ou ele causa prejuízo em relação aos outros lojistas que estão vendo o acordo coletivo, por assim dizer, um acordo tácito de cumprimento daqueles deveres sistêmicos descumprido. Eles têm um direito, uma pretensão em face deste lojista também, ou só o shopping? E eles têm que aguardar sentados enquanto o shopping toma ou não uma determinada providência. Então, há efetivamente uma série de questões práticas muito relevantes e que devem ser enfrentadas e que a tese procura tratar delas efetivamente. Nós entendemos que, dada esta dinamização das relações negociais, esse caráter mais complexo das relações contratuais, nós efetivamente temos questões práticas que não estão sendo resolvidas pelos instrumentos clássicos e procuramos tratar delas na tese. Bem, doutor Alexandre. Professor Marcelo, eu também gostaria de saber, um pouco a propósito do regime, da pretensão que o terceiro tem em face dos contratantes. Na última parte do seu trabalho, há uma referência a uma natureza híbrida. Como é que fica o prazo prescricional nesse aspecto? O regime de responsabilidade civil, num contexto como esse, ele é efetivamente tema para um novo trabalho, uma nova tese de doutorado. Mas nós procuramos tratar dele no final para que não ficasse completamente omisso. E chegamos à conclusão de que hoje há efetivamente uma interpenetração, um diálogo muito grande entre a responsabilidade civil aquiliana e a responsabilidade civil contratual. Dadas essas novas formas especiais de vinculação que se fazem presentes no direito privado. E as coligações contratuais e essas novas situações surgidas a partir da remodelação da relatividade contratual, elas se encaixam perfeitamente nesse regime jurídico híbrido de diálogo entre as duas. Foi isso que nós procuramos dizer, olha, não dá para categorizar como responsabilidade civil contratual, nem como responsabilidade civil extracontratual. Não dá para dizer que é uma ou outra. Nós temos que trabalhar com os dois institutos, com os dois instrumentos e procurar dar as respostas necessárias quando os problemas surgirem. Mas dissemos também no trabalho que o regime geral tem que ser efetivamente o da responsabilidade aquiliana, porque não há efetivamente um vínculo contratual, não há um vínculo negocial entre o terceiro e as partes contratantes. Então, como regra geral, nós temos que usar os institutos e os instrumentos da responsabilidade aquiliana. Eu diria que o prazo prescricional numa hipótese como essa seria o prazo de 3 anos do Código Civil para a responsabilidade civil aquiliana em geral. Eu não trabalharia com um prazo prescricional de direito contratual, onde não há efetivamente um contrato propriamente dito. Bem, doutor Marcelo Proença, muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho também ao doutor Frederico do Vale, muito obrigado, Alexandre Vitorino também, obrigado pela presença, pela participação aqui no Academia. E lembro que você também pode participar trazendo o seu trabalho para ser debatido aqui com a gente. Ou a sua tese ou a sua dissertação, basta enviá-la para o endereço academia@stf.jus.br. E também é possível rever este e outros programas da TV Justiça em nosso site www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.